Oi, gente, tudo bem? Mais um programa aqui do Feed pro Funil. Toda semana a gente está trazendo um líder, um CEO, né, um empresário, para eles trazerem aqui quais são suas estratégias, né, para levantar seus negócios e a gente sair daqui inspirado para ter melhores resultados, né, para a gente conseguir lidar melhor aí com os desafios das nossas empresas, especialmente no mercado B2B. Então, hoje eu tô aqui com a Luciana Pinto. Obrigada, Lu. Adorei que você veio. A Lu é CFO as a Service, gente. E aí ela vai explicar bem aqui todos os um trabalho, né, que isso oferece, que é um planejamento financeiro. E isso é super importante, né, quando a gente pensa em alavancar os nossos negócios. E tem, por mais que tenha empresas às vezes muito grandes, tem muitos tabus e muitas formas enviesadas ali de organizar financeiramente seu negócio. Então, esse papo vai ser muito legal. E antes da gente começar, entra lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, segue o nosso podcast. A gente tem vários cortes. Toda quarta-feira a gente está postando um episódio novo. A gente tem o Instagram também. Então, compartilha o que fizer sentido para você, que pode ajudar as pessoas. Sempre ajuda a gente a chegar ainda mais gente, né? Então, Lu, vamos começando, contando da sua jornada, né? Como é que você chegou, como CFO as a Service tem uma jornada aí parruda em finanças, né? Verdade. Primeiro, obrigada pelo convite. Está sendo um prazer uma estar honra. com você, uma honra. Vamos lá, vou contar desde o início um pouquinho para você, e aí não tem como não contar a história. Eu comecei a carreira, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, então eu tenho mais ou menos agora uns 25 anos no mercado corporativo. E aí, eu vou te contar, Grazi, foram anos de muito trabalho, de muita dedicação. Eu era muito workaholic, trabalhava loucamente, eu era extremamente financeira. E multinacional, né? Só Trabalhei empresa grandona. 20 anos numa multinacional como controller, então eu trabalhava compulsivamente, pode se dizer. E pressão com os gringos, né? Eu já trabalhei em multinacional, é mais complexo. Né? Bem mais complexo, né? E aí eu brinco que eu tive alguns momentos na minha vida que me chamaram para a realidade e eu não assisti, não vi, né? Um dos momentos foi assim, eu trabalhava tanto que eu engordei pra caramba. E aí teve uma situação na minha vida onde eu tive uma trombose, não sei se eu te falei uma vez, eu tive uma trombofibite na perna. Eu fui eleita a melhor gerente da companhia, era um dos meus maiores sonhos. E eu fui para um curso no exterior, que era um dos meus maiores sonhos. Que legal! No mesmo ano. Isso eu não sabia. Pois é. Só que eu não realizei um dos meus maiores sonhos, porque quando eu voltei do curso de exterior, que eu fui para fazer um curso de liderança e tudo mais, eu tive a trombose no voo. E eu quase morria. E foi a hora que eu parei para pensar, falei, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu não fui para viagem de melhor gerente do ano da companhia. Caramba! E foi um dos momentos que eu parei para pensar, falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu só tinha 30 e poucos anos, e foi um baque para mim, assim, na época, porque eu tive que parar minha vida toda. É engraçado, a vida te para, né? A vida te para. Se você não para, ela te para, a né? A vida te para, e mesmo assim eu não parei naquela época. Eu continuei assim, parei um pouco, mas aí eu comecei a me questionar muito. Foi um momento que eu comecei a me questionar. Mas eu não cheguei aonde eu cheguei. Eu não cheguei, ainda continuei trabalhando. E aí teve um momento que eu falei, cara, não tava dando mais. E aí eu conversei com o executivo na época. E falei, cara, pra mim não tá dando mais, eu preciso sair. E aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Pra mim já deu. E foi muito difícil, Grazi, assim, não. Foi uma decisão muito difícil. Eu me planejei muito financeiramente para tomar essa decisão. Não foi uma decisão que eu tomei no escuro. Eu comecei a me organizar financeiramente. Eu brinco, quanto mais velho a gente vai ficando, menos despesas a gente tem que ter. Então, eu comecei a me organizar para poder tomar essa decisão lá atrás. E quando eu pedi para sair, aconteceu um outro episódio. Eu fui atropelada. Isso eu te contei, né? E aí esse atropelamento foi num domingo de manhã. Eu ia pra praia, 8 horas da manhã, eu falei pra minha amiga, vou passear com a minha cachorra rapidinho pra gente ir pra praia. E eu fui atropelado por uma senhorinha de moto, numa rua super deserta. Probabilidade zero disso acontecer. E aí eu bati com a cabeça, depois tive que ser operada. Nada muito sério, mas de novo, eu tive que parar. E eu parei pra repensar na minha vida. E aí eu trabalhando ainda numa multinacional também, de novo, como diretora de uma multinacional, só que aí eu já com uma outra pegada. Por quê? Esse atropelamento me levou para um lugar de dor. Me levou para um lugar de reflexão muito forte. E aí uma amiga minha me viu num processo meio depressivo e falou, cara, você precisa conhecer. E aí eu vou te contar um outro lado do CFO,
que é legal, bacana, você precisa conhecer uma mulher chamada Bárbara Canino, que é uma terapeuta energética. Eu falei, o que é isso? Né, você já conhece terapia energética, a gente já conversou sobre. Você já me aplicou? É, eu já te apliquei. E aí ela falou, eu falei assim, gente, o que é isso? Que loucura é essa? E aí eu fui. Gente, eu entrei de um jeito na maca e saí de outro. Eu falei, essa mulher é uma bruxa. Já comecei assim, né? E justamente cética, né? Do número, do workaholic. Workaholic, cética, só sabia trabalhar. Não tem que energia, que nem tem a ver energia, né? E aí isso foi um despertar, né? Então, foi um processo de despertar. Dali, eu realmente me despertei. Eu passei a fazer depois disso. Ela foi me orientando, hoje ela me orienta para várias coisas. Então, fiz mestrado de Reiki com o Carlos Alberto, com a Patrícia, de Apiaçu. Então, assim, pessoas que eu honro demais, né? Então, eu passei a fazer alinhamento energético com a Ângela Fusaro. Então, eu passei a fazer outras técnicas que me levaram para um lugar onde eu consigo hoje, como se fosse a Service, não fazer só um trabalho de números com a pessoa, entendeu? Eu consigo olhar para a pessoa como aquela pessoa que está ali, atrás daquela empresa tem uma pessoa que precisa também de apoio. Ela precisa de ajuda. Ela também precisa de ser ouvida. Tá ligado, hein, né? Léo? Então, teve um dia... Léo, fiquei ligado. Teve um dia, por exemplo, que eu estava com um cliente meu, ele ficou 2 horas conversando comigo. Aí depois ele falou assim, pô, eu tô aqui, né, tô atrapalhando você. Eu falei, não, ele estava precisando ser ouvido. E isso faz parte também do processo, porque como é que você vai conseguir tomar decisões de números, de corte de pessoas, se você não conseguir se conectar com a pessoa de verdade. Se você não conseguir entender o que para ela realmente é um valor. Então, hoje eu estou num outro lugar, sabe? Eu agradeço muito todo esse processo que eu tive, que não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, mas hoje já me levou para um outro lugar, sabe? Então, hoje ser CFO da Service para mim não é só trabalhar com os números. Não é só trazer uma consciência para a pessoa, não é só falar sobre fluxo de caixa, entendeu? É falar sobre muito mais do que isso. É a gente falar sobre como isso influencia na tua vida, no teu dia a dia, entendeu? Como é que isso fala com você, entendeu? E se a gente pensar, as decisões que o dono de uma empresa toma, tá muito baseada nos valores que, no fim, é a cultura daquela empresa, né? Exatamente. Então, se você não se conecta verdadeiramente, né, e ficar só num prático ali, você talvez não vai honrar o DNA daquela empresa, né? Para tomar a decisão, ela tem que honrar ali a diretriz que ela acredita que é o propósito dela. Né? Exatamente. E toda empresa, por mais que às vezes não tenha a cultura escrita, né? Porque a gente tem muita empresa familiar. Tem cultura. Né? E toda empresa ela tem a cultura. Né? E é importante a gente olhar para isso. É importante a gente olhar com carinho. E é engraçado como a gente consegue começar a implementar a cultura dentro de uma empresa. Outro dia eu comecei uma empresa e foi interessante, né? O pessoal quer, de qualquer dia vai me matar. Quando eu vou em alguns lugares, as pessoas ainda têm copo plástico. Ou tem aquele papel toalha. Você usa papel toalha em casa para limpar sua louça? Como é que você vai usar isso dentro de uma empresa? São custos que você pode reduzir dentro de uma empresa e você pode trazer pensando na sustentabilidade, porque a gente tem que pensar a sustentabilidade no mundo. Então, são pequenas ações que a gente faz. E isso você também traz para dentro da tua cultura, da tua empresa. Como é que você trata os teus funcionários? Como é que você cuida do mundo? Então, assim, quando a cultura está em cada detalhe que a gente pode fazer, sabe? Então, é muito importante isso, sabe? E eu venho com esse trabalho do CFO, com esse olhar. E é muito interessante porque muita gente fala assim, você tem um financeiro? A pessoa tem um financeiro, mas o financeiro que vai... eu tenho um contador que é um gasto, é uma despesa. Já começa por aí. Ou a contabilidade é uma peça fictícia, não serve para nada. E o financeiro, ele só sabe que tem conta para pagar. Você não tem financeiro. O financeiro é para você ter um planejamento, é para você saber se realmente aquele faturamento teu, ele realmente é bom. Porque às vezes você pode estar tendo um faturamento super maravilhoso e não está tendo lucro. Então, faturamento sem lucro, na verdade, não é um resultado bom. Entendeu? Você pode daqui a pouco quebrar. E é muito importante para um empresário ter previsibilidade, né? Assim, justamente para você... Primeiro que aos poucos você vai entendendo um pouco da sazonalidade do teu negócio, do teu business, e você se organiza, se planeja, e até para dar as arrancadas. Porra, agora é o momento do ano que vale eu dar uma arrancada tal e tal. Então, você vai entendendo cada vez mais aonde está pisando, e com o planejamento financeiro você consegue estar mais estruturado. Você vai de bazuca, né? Você não vai ali de estilingue. Exatamente. Até minha decisão de sair do mercado corporativo e empreender, eu fiz um planejamento financeiro na minha vida. Então, eu digo que o planejamento financeiro é o GPS da nossa vida. Uma empresa também. Você tem que saber para onde você vai. Quando você vai viajar, você não tem para onde você vai, senão, como é que você vai decidir? Uma rota. Né? Uma rota. Se você não tiver uma rota, qualquer lugar vai servir.
né? Então, Agora, Lu, importante conta um pouco disso, assim, como foi pra você, assim, antes do planejamento financeiro, conta um pouco como que você encontrou, assim, o seu propósito. Porque você estava mexida, você não sabia muito, cara, tô mal, Uhum. mas você ainda não tinha clareza, né, o que fazer. Como que você fez pra encontrar isso, assim? Acho que tem muita gente que, às vezes, tá angustiada, não tá bem, mas não sabe exatamente como encontrar seu caminho, né? Você pode até rir, mas é olhar para dentro. Se ouvir. E teve um dia que eu fui fazer uma meditação. Eu medito muito, né? Hoje é uma das coisas que mais faço meditação. Eu fui fazer uma meditação na praia. Eu fui fazer uma caminhada. E eu meditando, pensando muito sobre meu propósito de vida, e veio muito forte para mim aquilo que você mais ama, aquilo que você mais sabe fazer. Com aquilo que você mais ama. O que eu mais sei fazer é isso, é trabalhar com números, é explicar às pessoas de uma forma simples. Porque as pessoas gostam de dificultar demais, e é simples, a coisa não é difícil. Então, o que eu mais sei fazer, com o que eu mais amo, que é ajudar as pessoas. Então, daí surgiu esse Refusa Service, e essa mentoria também, que eu também trabalho com a mentoria, que às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa, um gerente financeiro, que está ali trabalhando, mas ele precisa ser treinado, porque você não tem como ter uma pessoa, às vezes a pessoa ganha, sei lá, 5, 10 mil, não tem um conhecimento de uma empresa grande, e ele precisa ser treinado. Você vai pagar um curso, às vezes o cara vai ver 1000 coisas e não vai conseguir aplicar ali dentro. Então, eu venho com uma mentoria, Né? eu venho com uma mentoria customizada, onde eu faço um diagnóstico daquela empresa, onde eu tento explicar quais são os indicadores, porque indicador é importante. Toda empresa tem que ter um indicador. Então, eu venho com esse trabalho de mentoria. Então, isso veio muito de uma meditação que eu fiz, de entender que aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, de conhecimento que eu tive durante 30 anos de experiência, que eu preciso doar, né? Que eu preciso entregar para o mundo de volta. E com esse diferencial humano, que é o que eu gosto, sabe? Que é com esse diferencial energético, que é sentir quando a pessoa não está bem. Tem horas que a pessoa não está bem, não quer falar, não quer conversar, tá tudo bem. Eu acho que essa sensibilidade de conseguir entender a melhor forma também de lidar com determinados assuntos. Então, acho que esse veio meu propósito, veio desse olhar para dentro, sabe? E o planejamento financeiro? Como é que você se organiza para sair de uma multinacional, já como diretora e tal, ganhando prêmio e se desenvolvendo para, cara, vou seguir o caminho solo total, né? Primeiro você tem que sair do ego, né? Você tem que entender o que é realmente importante para você. Você tem que repensar a tua vida, porque quando a gente está lá no ego... Cara, ego é muito verdade. Também que vim de empresa grande, é verdade. Você tem que sair do ego porque, né, é o primeiro passo. É verdade. E o segundo é realmente você pensar nos números, é você se planejar, né, financeiramente. Eu tinha, e aí eu falo que assim, você tem um valor que você entra na tua conta. Não dá para você pegar aquele valor e sair gastando e depois o que sobra eu guardo. Não, é o contrário. Entrou um dinheiro na sua conta, X% você guarda. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Eu tenho um mentorado meu, que é muito engraçado. Eu falei para ele assim, o que você mais ama fazer? Aí ele falou assim, viajar. Eu falei, aham. Eu peguei as contas dele. Eu falei, 3% do ano passado foi o que você gastou em viagem. 15% foi em Uber. Ele olhou pra mim, ele, sério? Eu falei, eu acho que você gosta mais de Uber do que de viajar. E aí ele começou, ele, cara, não é possível. Eu falei, é nesses detalhes, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de entender aonde eu estava indo meu desperdício. E não é não fazer meus sonhos, porque eu faço vários sonhos. Eu viajo pra caramba, adoro viajar, é um dos meus hobbies favoritos. Mas eu tenho que entender onde eu estou botando meu dinheiro. E ao longo da minha vida, eu sempre pensei muito nisso. E eu sempre planejei. E eu tive um líder que uma vez falou para mim, quanto mais velho você fica, menos custo fixo você tem que ter. Isso foi uma coisa que eu fui pensando na minha vida. E eu fui planejando a minha vida para poder tomar essa decisão. Porque já tem a casa comprada, comprada e tudo mais e tal. E aí, eu também, quando eu fui empreender, eu comecei a me rodear de pessoas e fazer conexões. Eu acho que isso é um ponto importante. Quando você quer fazer uma mudança de carreira, você tem que se conectar com pessoas. Você tem que se abrir para isso. Você tem que falar. Você se preparar para esse mundo diferente. Ah, você fez as rodas de almoço. Eu fiz as rodas de almoço. Eu tenho a roda de almoço que eu amo fazer, que é o grupo de conexões. Então, assim, eu me conecto com várias pessoas de anos de trabalho. Onde a gente conta como é que a gente está, é super informal, super gostoso. Então, eu faço conexões há alguns anos e é super interessante assim, a troca que tem. E tem o Power Mind, que é o grupo que a gente agora faz parte, você acabou de lá que a gente conheceu. É maravilhosa. E o Power Mind do Rodrigo Cardoso, um cara incrível. E desde que eu entrei lá, são pessoas que te ajudam e te apoiam. Então, assim, faça parte também de algum grupo.
Porque... Você entrou num grupo desse antes mesmo de ser uma empresária. Você fez geralmente você vai depois, né? Fez o caminho inverso, para se descobrir, para entender para onde você ia. Exatamente, porque assim, como eu tava naquele caminho onde ainda não tinha certeza do que eu ia fazer, mas eu sentia que eu queria empreender. Eu tinha essa necessidade, eu quero empreender. Eu não quero voltar para o mundo corporativo. E aí eu entrei no PowerMind. Então o Rodrigo Cardoso é um cara que vem me apoiando muito nesse meu processo, e todo o grupo do PowerMind, no processo do Cefosa Service, no processo da mentoria, porque justamente é difícil você começar a empreender no Brasil sozinha. É muito difícil, você tem umas dificuldades das decisões, as melhores decisões, para onde andar, quem você chama, com quem você se conecta. E é muito mais fácil quando você está dentro de um grupo. As pessoas te dão as orientações, entendeu? Te dão os caminhos. Então, também fazer parte de um grupo te ajuda. Então, são coisas que eu estou fazendo e que estão me ajudando no meu caminhar, entendeu? E é muito legal você ver uma galera já muito lá em cima, né? Porque o Rodrigo tem uma galera que tá lá há 20 anos já muito próspero. O cara já tá tudo, né, fluindo muito bem há muitos anos. Então, é muito legal essas trocas, né? Assim, de quem já passou por muita arrebentação. E eles estão lá para apoiar, né? Que o legal deles é que, por mais que eles estão lá prósperos e tudo mais, eles estão muito... Eles vão muito de coração aberto para servir. Né? Então, assim, eu brinco que o meu sonho é um dia estar lá para servir mais, né? Porque hoje eu estou recebendo bastante, eu recebo bastante informação, mas a minha vontade é também servir bastante. Então, acho que... No fundo, a gente também oferece, né? Com a nossa experiência e tal. A experiência de cada um sempre contribui. Mas é verdade, assim, você procurou as conexões antes mesmo de já se definir. Porque geralmente os empresários se apoiam no sentido de tô passando por uma situação aqui e tal, e você foi antes, né, para descobrir seu caminho. Então, assim, super inteligente, porque até para você ter clareza de para onde ir, né, e como se estruturar, já que você, né, ia estar sozinha ali. Exatamente. E uma das coisas que você me contou que você começou quando você definiu, cara, vou trabalhar como se fosse service para grandes empresas e tal, você se aliou a uma empresa que já tinha uma consultoria. Isso. E como que foi para você, né, assim, a importância de ter começado com esse tipo de parceria e entender o momento de ter o seu voo solo, de cara, não, agora já deu, agora eu já posso começar a eu mesmo desbravar meus clientes. Eu tô com eles ainda. Não, a gente tá junto. Mas é diferente, no início você tava mais, né, como... Enfim. O que acontece? Essa empresa, ela é porque existem vários tipos de níveis de empresa, né? Então, assim, eu tô com parceria com eles, para dependendo do nível da empresa, vamos supor, se a empresa precisa de determinado, eu quero fazer governança, eu vou precisar do apoio dessa empresa, né? Agora, eu posso de uma mentoria ou uma empresa menor, então eu consigo junto com Mas eu digo assim, no início você acabou quase que se colocando como uma parceira e tudo vinha deles. Sim, agora você já tá mais buscando os seus e tal. Exato. Então, como que você entendeu que, cara, já posso voar sozinha? Qual foi o legado? O que foi legal de você estar se associando primeiro, né? Eu acho que quando você precisa ter o background das pessoas, o apoio das pessoas, né? E formar a tua carteira ali, formar o teu conhecimento, entender o teu valor. Você começa a entender o teu valor, entender a tua metodologia, definir como é que você vai atuar. Então, acho que são processos que você na prática, vai acontecendo. Então, uma vez que você já está com o processo, com a metodologia, fica muito mais fácil você conseguir com os teus clientes, desenvolver e criar a tua própria carteira, entendeu? Então, acho que você acaba sugando um pouco de processo, de operacional, né? Exatamente. Enfim, que é legal. E nesse processo você foi tendo mais clareza dessa questão do quanto você se valoriza? Porque no início, eu acho, assim, uma das coisas que aí eu me identifico muito com você é que é isso, né? Eu também era lá head, né, ali no marketing da Ambev, respondendo BP e tal, cara, vou abrir o meu. E aí você vai pro mercado pequenininha, você tá acabando de começar. Então essa relação, assim, é delicada, né, de você entender e não necessariamente você vai já ganhar uma posição no mercado rápido, né? Você vai construir e tal. E nesse início, você tem muito esse lugar de, cara, mas eu sou tão pequenininha, né? Eu acho que eu tenho que cobrar pouquinho, porque eu quero fazer case, eu quero fazer repertório e tal. E acho que a gente demora um pouco para ter essa confiança de, não, eu vou cobrar X. O meu valor é tal, de você não se sentir nem soberba ou desperdiçando oportunidade, porque você sabe, cara, se eu cobrar tanto, o cara não vai fazer. E para mim é importante esse case. Pô, mas como posicionamento do mercado, também é importante eu botar um nível, porque senão ele vai também me comparar a outro tipo de serviço que não é o que eu entrego. Eu faço customizado, eu faço melhor, mais premium. Então,
Como foi para você, e aí acho que nesse processo deve ter te ajudado, a encontrar o seu real valor ali, né? O quanto você cobra, né? Assim, que acho que é uma fase de amadurecimento de quando você voa solo e tal. É um amadurecimento você entender o seu próprio valor, né? Eu acho que, e aí eu entro muito com a mentoria, né? A mentoria me ajudou muito, o Rodrigo me ajudou muito nessa definição e tudo mais. É você entender o quanto efetivamente aquele conhecimento, aquele background todo que eu tenho, vale, né? Porque a pessoa não está contratando, está contratando o meu conhecimento. Né? A gente tem que lembrar que são 30 anos de experiência que eu estou passando para uma pessoa que ela demoraria meses para adquirir aquele conhecimento. E aí esse é o valor. Né? Então, assim, vou fazer um curso. Quanto que vai custar esse curso e quanto tempo você vai gastar para te dar um conhecimento que eu vou te dar em 8 horas, em 10 horas? Essa é a diferença. E customizado. E customizado. Você vai me dar a tua empresa, você vai me dar a tua empresa e eu vou chegar, cara, se eu tô aqui empresa aqui, você vai me dar os seus dados, eu vou fazer o teu fluxo de caixa, vou te dar a sua demonstração, e tá aqui o teu indicador. Então, assim, quanto que vale isso para você? Né? E tem uma coisa importante que muita empresa acha que assim, eu já tenho, eu não preciso, não sei o que e tal. Será que realmente não precisa? A gente vai ter uma reforma tributária agora, né? Já está tendo. E a reforma tributária, para quem não tem uma gestão de fluxo de caixa realmente boa, vai ser um problema. E eu tenho uma frase, eu acho que eu te contei essa frase dessa situação que eu levo para minha vida, para tudo. Devagar também tá Devagar também é pressa. Devagar também é pressa. Essa frase você já levou e eu amo. Mas é da situação da minha viagem com o meu pequeno. Eu tenho o meu filho, que é meu filho / afilhado, e eu viajei com ele, com a minha filhada, para Natal. E aí a gente estava lá nas dunas de Genipabu, e ele chegou para mim e falou assim: Didi, você sempre disse para mim que tinha um sonho, que é trazer a gente para cá. E não posso me emocionar, né? E eu não tinha esse sonho porque eu não conhecia. Mas já que eu conhecia agora, eu realizei meu sonho. Isso eu levo para a vida. Na hora eu fiquei muito emocionada e hoje eu percebo o seguinte: muita gente não sabe o que é ter consciência financeira. Não sabe porque não tem. O dia que a pessoa efetivamente passar a entender o que é um planejamento financeiro, passar a entender seus números, ela realmente vai entender que ela não tinha. Então, ter essa consciência faz parte de um processo, sabe? Não é simplesmente você, eu sei quanto que eu tenho que pagar. Tem gente que não sabe nem que tem que pagar. Eu tenho um valor a pagar e receber, não sabe quanto que tem a pagar e receber. Como é que você pode gerir uma caixa, uma empresa, sem saber o quanto que você vai pagar e receber? É muito doido, né? Uma vez eu conversando com o Augusto, ele falando que estava num curso do G4 e tinha, assim, uns 80 empresários. E aí eles perguntaram assim, quem faz fluxo de caixa? Uns 5 levantaram mão. Já foi bizonho. E aí ele, na época, já faturava uns 30 milhões no ano. E aí ele falou assim, Grazi, eu não tinha. Como assim? Ele, cara, quando faltava no mês, a gente pegava de um caixinha. Tipo, cara, não tinha um fluxo para previsibilidade. Cara, eu fiquei... É muito impressionante, né? Assim, é mais normal do que a gente imagina. Não, gente, para grandes estruturas já. Eu tenho clientes de 100 milhões mês que não tem fluxo de caixa. E aí a gente fica assim, e aí tem uma coisa que é o dinheiro entra e às vezes o dinheiro fica lá parado, por que não investe? Pô, um caixa de 100 milhões que você bote ele 15 dias para render, já dá uma caixa maneiro, assim, já dá um lucrozinho. É louco, gente. E assim, às vezes, e não é só isso, porque assim, a pessoa não sabe nem se está lucrando com aquilo. Porque ainda tem um detalhe, né? O que acontece? Tem pessoas que vendem parcelado, né? Então imagina o seguinte, esse copo aqui, a situação do copo. Eu comprei esse copo de alguém. Eu comprei esse copo, vou pagar daqui a um mês R$100. Mas eu vendi para você em 10 vezes. Então você vai pagar R$10 esse mês, mais 10 no mês que vem, e o resto em 8 mais 8 prestações. Ou seja, eu vou receber. Quando eu pagar 100, eu só vou ter recebido de você 20. Você concorda comigo que eu tenho faltando R$80? Tem que adiantar. Eu tenho que adiantar da onde? De onde eu tiro esse dinheiro? O cara nunca parou para fazer essa conta. E era óbvio que, como ele não... Aí ele tinha um outro produto dele que ele ganhava na cabeça. Então esse outro produto estava financiando os demais produtos. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí toda hora ele estava pegando empréstimo. Eu falei assim, ou você começa a mudar, ou você bota a taxa de juros, você tem que pensar alguma outra solução. Então quando você começa a entender os teus produtos, a lucratividade, como funciona o teu caixa dos teus produtos, você começa a tomar decisões diferentes, entendeu? Eu brinco assim, sabe a pessoa que tem catarata? Não adianta, eu tenho o meu pai, por exemplo. Meu pai, cara, ele trocou de óculos 3 vezes nos últimos 2 anos. Aí ele falou assim, filho, eu preciso trocar de óculos de novo. Eu falei, não vai trocar não.
Mas não. Aí eu levei ele no médico. Ele tava com cataracta de 85%. Acabou de operar, operou outro olho ontem, né? É a mesma coisa. Não adianta você, às vezes, ficar trocando o contador, trocar o cara que é o financeiro ali, se você efetivamente não conseguir olhar um Na número raiz, né? na raiz, sabe? Às vezes o cara não tem nenhum sistema decente. Como é que você vai controlar se você não tem um sistema? Eu tô com um cliente que o sistema dele é muito ruim. E aí eu ajudei ele a escolher o sistema agora. A gente está fazendo a migração, tudo. No diagnóstico a gente identifica qual é o melhor sistema e agora a gente está na parte de implantação. Ele precisa ter um sistema. Eu falei, se você não tem sistema, como é que você vai controlar? Então, assim, é importante. Porque chega uma hora, né, que assim, é um fluxo. É difícil controlar no Excel, na unha. Não dá. É difícil, assim, não é impossível, mas assim, e eu acho que é aí que fica míope. Uhum. Quando você faz uma coisa, não, mas estou aqui, beleza, vou pagar, né, recebi esse mês, vou pagar mês que vem, vou nesse lance. Cara, aí que fica míope, né? E aí que você, porque óbvio que você, num fluxo de caixa, vai usar o dinheiro de uma coisa para pagar outra. É normal. E aí, cara, ferrou. Mas você tem que saber o quanto que você vai ter que pagar no outro mês. Exatamente. É igual você em casa, né? Você tem que saber, né, como você vai gerir a sua própria casa, né? Senão... Você adianta uma coisa aqui para outra ali, enfim. E acho que é uma dor, assim, que é impressionante, né? A gente não tem a dimensão de o quanto impacta, o quanto que, de fato, uma falta de gerência... É isso, acho que só quando você quando você vive, é que você vê, caraca! Só quando você viu o sonho. Que você, tipo, é igual isso, né? Se eu nunca experimentei caviar, não sabia que existia, nunca vi nem ouvi, nem, né? Você nunca vai saber. É igual a história do reiki, né? Quando eu fui, né? Quando a Bárbara fez o reiki em mim, que eu entendi o que era um reiki, né? Quem não sabe, reiki é um tratamento terapêutico com as mãos. E eu me senti equilibrada. Só quando você sente, você entende o que é equilíbrio, você sabe o que é desequilíbrio. Só quando você conhece o que é o planejamento financeiro de verdade na veia, o que vai ser diferente na tua vida, na gestão da tua empresa, é que você sente o que você não tinha. E aí você entende que não é mais eu tô gastando com o contador, você está investindo, que é o que você fala. Você está investindo para, né? E é normal, tá? Tem muito é normal o contador ser uma despesa, né? Tem muitos contadores que estão ali só para emitir nota fiscal. O meu serviço não é contabilidade. Eu não faço a contabilidade padrão, eu faço realmente a gestão financeira, né? A gestão estratégica. Eu tô ali para ajudar o empresário a desenvolver, seja ele, o próprio empresário, ou alguém, pessoa-chave dele na parte financeira. Que é justamente trazer esse diferencial que o G4 dá, um curso, mas às vezes a pessoa não tem tempo de ir lá no G4 ficar no curso. E é uma coisa mais genérica, né? Mais genérica. Enfim, acho que você vai ser chave para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de produto, para a sua forma de que você fatura, né? Outra é bem customizado, né? E Lu, uma coisa legal da gente conversando que você trouxe foi sobre aquele dado das empresas familiares, né? Que 90% das empresas familiares não chegam na segunda geração. Não, 40%. Não, peraí, desculpa. 90% no Brasil são familiares e poucas vão para a próxima geração. 40% chegam na segunda geração e menos de 3% chegam na quinta geração. Isso é surreal, né? Saber que 90% das empresas são familiares já foi chocante. Como assim, né? Você não tem... E hoje de manhã eu tava tomando um iogurte assim com granola e tal, e tava lá, Danone 100 anos. Eu falei, caralho, Danone tem 100 anos, né? Eu falei, com certeza não é mais da família. Com certeza já vendeu, não sei o quê. Então, assim, é curiosíssimo imaginar que 90% é familiar e triste de ver que, cara, não fica. Né? Que vai para outro lado e tal. E às vezes. Chama acionista. Mas alguém ali, né? Ainda no DNA. Mas o que a gente vê, às vezes, não é nem pela questão de, mas não era meu sonho, era o sonho do meu pai. É menos sobre isso e é muito mais sobre falta de boa gestão. Boa gestão, né? Exatamente. Como que você vê, assim, a principal dor no caso dessas empresas familiares, de não conseguir se sustentar ao longo de tantos anos, né? Olha, quando você não... A principal dor que eu vejo é quando você não consegue ter um controle financeiro efetivo. Assim, muitas empresas familiares, elas misturam os dados gastos pessoais dentro da empresa. Isso acontece. Ela acaba misturando ali. Vovó tá no hospital, tira daqui e bota ali. Ela não cria processos. Porque assim, quando a gente fala muito do dinheiro, a gente pensa logo no dinheiro em si, né? Cash, caixa. Mas a gente está falando de processo, de fluxo.
A pessoa não sabe nem o que é isso, mas é necessário você entender como é que a governança da tua empresa. Então, existe empresas que você precisa ter governança. Como é que vai funcionar? Quem vai tomar as decisões? Se eu vou escalar um determinado produto ou não, se eu vou para uma determinada região ou não, se eu estou faturando bem ou não vendendo aquele produto ou fazendo aquele serviço. Então, as decisões elas precisam ser tomadas de uma forma com base em fatos e dados. E aí, as empresas elas não têm informação, elas não têm dado. Então, ela toma uma decisão baseada no quê? Intuição. E aí, com base em intuição, aí a intuição pode funcionar, pode não funcionar. Então, acho que existe uma falta de clareza, e aí, nas tomadas de decisão, que levam as pessoas para esses lugares, entendeu? Porque quando você não tem clareza para tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão errada. 50% de chance, quando você não sabe, pelo menos 50% de chance de você tomar uma decisão errada. Então, por isso que tem tantas empresas que acabam, de alguma forma, perdendo a governança. Aí você tem briga familiar, aí você tem mil questões. Eu tenho o caso de uma empresa, que eu não vou abrir aqui, mas essa empresa, ela contratou uma outra empresa, chamada, eu não vou também, uma consultoria, que entrou para essa empresa, comprou uma parte do capital social para fazer a governança dessa empresa. E essa empresa cresceu exponencialmente. Por quê? Passou a ter uma governança. Os filhos passaram a fazer parte do conselho. Eles passaram a ter um comitê, um conselho interno e não tiveram mais a gestão direta dos filhos. E aí a empresa é uma empresa de produtos alimentícios, ela passou a ser, ela não é mais uma empresa só familiar e conseguiu sobreviver a uma crise que teve. Então, assim, é preciso estar aberto a essas mudanças, senão você não consegue sobreviver, entendeu? A governança é muito importante, para você não entrar naquelas guerras. Porque senão começa a guerra e não baseada em fato dado. E tomar decisão baseada em emoção. Porque empresa familiar tem muito, né? Essas relações. Então, hoje mesmo eu estava vendo um conteúdo do Rony falando isso. Assim, quando você vai tomar a decisão, às vezes a gente toma a decisão, tem 5 motivos para você definir 5 motivos para tomar aquela decisão. Às vezes você tá botando 5 motivos secundários, de ganho secundário, não é exatamente um puta motivo. Então, sei lá, vou fazer uma palestra para uma empresa tal. Por quê? Porque eu vou viajar, porque eu vou conhecer mais gente, porque cara, isso é motivo secundário, né? Porque de fato você vai gastar o seu tempo e a sua energia fazendo esse tipo de trabalho. O que você vai ter de ganho efetivo? Então, às vezes as pessoas tomam muita decisão por olhar outras coisas secundárias e baseada na emoção. Aí você vai, né? E não necessariamente, cara, como isso... E aí eu acho que o conselho é bom porque você tem os olhares neutros, né? Exatamente. Do negócio pra te fazer... Exatamente. Mas a pessoa tem que estar aberta a tirar o ego da mesa, né? E ter tomado as decisões baseadas em fatos e dados. Mas como é que você vai fazer fatos e dados se você não tem uma gestão? Ainda mais familiar, tem muita aquela coisa assim... tem os dois lados, né? Não vou dar aumento pro meu filho, porque ele tem que não sei o quê, eu demorei muito para crescer e ele tem que nananã. Ou, não, dá aumento pro cara, ele tem uma vaga especial, ele tem não sei o quê, ele para o carro no melhor lugar, não sei o quê. Ou tira muito dinheiro, né? Tem gente que tira muito dinheiro, tem uma empresa que eu vejo que tira muito dinheiro, paga todo mundo, os sócios, e tá pegando empréstimo. Eu falo, gente, vocês estão pegando empréstimo para pagar o salário de vocês. Para pagar pro Labore. Para pagar pro Labore. Né? Vocês estão pegando empréstimo no banco para pagar o labor de vocês. Não faz sentido. Porque tem essa coisa, né? O empresário entende que está sempre ali no empréstimo e tal, o crédito faz parte, mas não pode ser a bola de neve. É para investir, né? Não pode ser uma bola de neve, entendeu? Então, assim, acho que tem um limiar ali, né? Não pode fazer parte do negócio, senão você está trabalhando para quê? Cadê o retorno? Você tem que saber ter um planejamento para ter um retorno financeiro. E tem muito também do quesito que a gente já comentou, né, Lu, de tecnologia, de acompanhar as mudanças no mundo, questões, né, às vezes até da dinâmica do mercado, política que seja, né? Acho que tem muito impacto. Agora, com a reforma tributária que a gente vai ter. Eu estava vendo uma notícia ontem, estava procurando uns dados interessantes até, e a PwC divulgou uma reportagem recentemente que 40% das empresas elas estão caminhando no processo de digitalização no mercado nacional. 40%. Ainda, né? Eu falei, gente, e eu vou te falar, eu conheço algumas empresas já e eu percebo que várias empresas não tem esse processo. É Excel e olhe lá. Tem uns que nem Excel tem. Então, realmente, a gente tem que mudar um pouco essa forma de lidar. Ainda mais vindo agora a reforma tributária. Então, o governo nosso, ele é bem eficiente.
na hora de cobrar. Então, a gente também tem que ser bem eficiente também, né? Na hora de controlar. Para controlar. E o que você indicaria, assim, o que você acha que são fatores importantes de ter em mente para o empresário, e é independente de ser familiar ou não, pensar na falta de previsibilidade, né? Que muitas vezes muitos mercados vão ter. Então, assim, como lidar com isso? Né? O que é importante você ter em mente, ou o que você precisa ter como cultura para você, como empresário, lidar com. Vou empreender? Como é que eu lido com essa falta de previsibilidade, né? A falta de previsibilidade vai fazer parte da vida, não tem como, né? Eu acho que você tem que estar muito ciente disso. A gente não tem como controlar o mundo. Acho que o imprevisto é certo. Então, você olha para o teu passado. Né? Se você tiver um passado, o melhor caminho, né? O passado vai te mostrar como você passou por determinadas ondas. Isso vai te dar confiança para passar por ondas futuras. Agora, se eu não tenho passado, você realmente estar muito seguro de si e conversar com pessoas, de se conectar, e entender o que está acontecendo no mercado, você está aberto a conversar com outras pessoas e pegar a experiência de outras pessoas. Porque você, quando você está empreendendo, não adianta ficar sozinho na caixinha. Não adianta. Eu acho que empreender é você estar com pessoas, sabe? É assim que a gente cresce, é se conectando com pessoas que a gente vai crescer. E aí é controlando, pensando, tendo a visão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, para mim, é o oxigênio, sabe? Sem ele, a gente não sobrevive dentro de uma empresa. Se você não tem, tem que ter. Já começa por aí. Você precisa saber o quanto que entra, o quanto que sai, o quanto você prevê receber e o quanto você prevê pagar. Isso é a alma mínima que você tem que ter. É o oxigênio mínimo. Se você não tem isso... eu quero vender minha empresa, por exemplo. A pessoa fala assim, eu quero vender minha empresa. Você sabe quanto vai da sua empresa? Se você não vale quanto você vai da sua empresa, você não pode botar a sua empresa na mesa. Né? Você precisa contratar alguém que vai saber. E até para investidor, né, Lu? Às vezes, assim, o cara quer associar comigo, botar 100 mil aqui, mas às vezes o valor é muito mais. Será que 100 mil é bom? Aí, outro dia eu ouvi uma pessoa que falou assim, mas meu capital social é 40 mil. Eu falei, capital social é o que a gente usa para abrir empresa. Esse 40 mil, você, ao longo de 5 anos, essa empresa tem 5 anos, ao longo de 5 anos, você tem uma carteira de negócios, você tem clientes, você tem um portfólio ali de clientes, você tem uma receita ao longo dos últimos 5 anos, então a gente tem que olhar a tua carteira dos últimos 5 anos e fazer uma projeção da tua carteira dos próximos 5 anos, para poder aí sim avaliar o teu negócio. Então aquele 40 mil que você abriu lá atrás, não é nada, entendeu? Então não é o teu valor do teu negócio. Então, assim, são coisas que a gente precisa efetivamente entender. E que as pessoas não estão... elas muitas vezes não estão olhando com esse olhar. E aí elas acham, não, o cara vai me dar 100 mil, vai me tirar do buraco. Eu tô aqui desesperado, tô sem previsibilidade, tô sem que o cara vai me dar 100 mil, vai me ajudar. Calma, respira. Respira e não pira, né? Eu acho que devagar também... É pressa. Né? Acho que a gente tem que ter muita... E aí, uma coisa que eu venho fazendo muito, né? Você sabe disso, imersões. Assim, eu faço muito conexões comigo mesmo, respiração, porque a gente precisa ter calma para tomada de decisão. Não adianta tomar decisão, a gente sabe... Na emoção. Né? Toda e qualquer decisão que a gente toma na emoção, ela não vai ser boa. Então, se tá na emoção, a primeira coisa que você sabe, não toma decisão. Espera. Acalma. Depois, e para responder, né? Para lidar ali com as qualquer coisas, na vida, enfim. Né? Acho que qualquer coisa na vida, cada vez mais, a respiração, respira 3 minutos que seja, vai mudar a sua tom de voz. Às vezes, meio discussão, falo, me dá 5 minutos. Isso. Me dá 5 minutinhos. Porque, eu preciso dar uma respirada, porque senão eu vou mandar para aquele lugar. E aí eu tenho muito isso também. Mas assim, Lu, agora, né, você falando de fluxo de caixa e tudo mais... O que você entende que é um ponto ótimo, assim, pensando em fluxo de caixa, o quanto você investe naquela empresa e o quanto você tira para você? Porque até a gente conversou uma vez, né? Eu, desde que comecei com a The Makers e tal, como eu tinha essa ideia de escalar, de crescer, eu sempre tirei o mínimo para botar. E aí vai crescendo, agora eu vou contratar um BPO. E a gente conversou, eu vou contratar uma consultoria só de relatoria para meu relatório ficar muito pica. Cara, tô sempre investindo e nunca tô tirando. E sempre no mínimo. E também isso tem que ter um fôlego para você também, né? Claro que você não tá ali botando dinheiro para empréstimo para ganhar um Prolabore, mas
isso também te dá um fôlego de ficar, não, cara, pô, tá indo bem, posso tirar um pouco mais. Ou, sei lá, investir no aumento de funcionário, né? Dar bônus, que não é só reinvestimento. Então, mas se bem que o bônus é um investimento, né? No também. time. Então, assim, onde você entende que é esse ponto ótimo, assim, de Tá. garantir fluxo e... Então, existe uma metodologia, existem metodologias que você pode aplicar. Tem uma que tá num livro, não sei se você conhece, Primeiro Lucro. Esse é uma metodologia. Eu até trouxe o livro, depois eu trouxe pra gente mostrar, discutir. Que eu sabia que você estava com essa dúvida, eu trouxe para te mostrar esse livro. E é uma metodologia muito interessante, onde a gente fala o seguinte: você tem que ter percentuais, onde você vai trabalhar com percentuais na tua vida. Então, assim, quantos por cento você quer do teu dinheiro que você recebe de fatura que seja para reinvestimento? Quantos por cento você quer que seja para pagar impostos? Quantos por cento você quer que seja para despesa? Você tem que pensar percentualmente, porque aí você vai conseguir criar teu ponto de equilíbrio dentro da tua empresa. Eu ganhei 100 mil. Desses 100 mil, quanto que eu quero que seja composto por cada caixinha? Mas aí, para você definir esse percentual, você tem que dar uma olhada mais no tipo de negócio, não uma definição não da sua... existe. Você vai aos poucos, né? Você começa, ele até conceitualmente falando, é um livro bem antigo, com metodologia aplicada em várias empresas, ele começa até assim, por exemplo, distribuição de sócio, ele começa com 1%, ele começa com pouco, e você vai ajustando esses percentuais. Conforme você vai conhecendo o teu negócio, você vai ajustando para chegar no percentual que você quer. Mas você precisa entender que cada empresa vai ter uma resposta, mas você precisa entender o seguinte: primeiro, meu lucro. Essa frase é muito importante. Eu preciso ter lucro em tudo que eu faço. Eu preciso... Não dá para ficar, tudo que eu recebo, eu invisto. Senão você vai pirar a cabeça. Não, e você, né, também não fica tão animado, você tá rolando e tal. É claro que eu fico muito animada de reinvestir e ver que ela tá crescendo. Mas assim, cara, pô, também quero tirar uma bolada, entendeu? Você tem que ter alguns pensamentos. Você tem que ter uma reserva de contingência, sabe? Se acontecer alguma emergência. Uma coisa é reinvestimento. Reinvestimento é você estar investindo na tua empresa, você tá fazendo... eu tô... reinvestindo, trazendo ganhos para dentro da empresa, né? E aí eu estou contratando mais gente, estou fazendo um investimento ali específico na empresa. Mas se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reserva. Aquela ideia de ter fluxo, de ter caixa reserva, né? Beleza, eu tenho minha reserva. Tem 3 meses para frente, tenho 6 meses. Eu tenho uma distribuição que eu vou fazer para mim em X tempo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, se tudo acontecer bem. Você tem que ter isso definido. Isso tem que estar claro. E entendeu? Uma coisa que a gente estava falando também do CEO ter um salário. E um salário normal. Normal. Né, não é abusado. Exatamente, não é abusado, né? Não. Você falou assim, os caras que eu trabalho tiram aí 20 pau, né? Assim, 20, 30. Tipo assim, ele vai ganhar no bônus, né? De não ficar com o olho grande ali. Isso é um ponto importantíssimo, que esse livro também fala isso, sobre o salário. Ele tem que ser um salário compatível com que qualquer pessoa receberia fazendo aquele papel naquela empresa. Dentro do mercado, e aí você tira o teu diferencial no bônus. Entendeu? Então você tem que ter um salário, e aí você vai usar a tua conta física, tuas despesas físicas, na tua despesa física, na tua empresa. Não vai misturar. Não, vou pagar meu condomínio aqui. Não, entendeu? Então, assim, é um ponto importante. A pessoa precisa ter essa... É uma coisa que é quase... religiosidade ali, ficar ali, vou controlar isso aqui, vou botar em caixinhas, sabe? Então é importante a gente botar em caixinhas, digamos assim, porque aí você vai conseguir efetivamente chegar ao equilíbrio que você quer. O problema é que a gente começa uma empresa, a gente não olha para isso, a gente simplesmente começa e vai, e o dinheiro, do jeito que o dinheiro vai, o dinheiro vem, o dinheiro sai, o dinheiro entra, é assim, a gente não para olhar para o dinheiro e para o lucro, a pessoa chega a 100 milhões sem fluxo de caixa, né? A pessoa, ela dirige com olhos vendados. Ela opera a empresa, né, com os olhos vendados. É isso que ela faz. Então, é como se ela estivesse dirigindo com os olhos vendados. É exatamente isso que ela faz, quando ela opera uma empresa sem um fluxo de caixa, sem ela saber de nada. Então, por isso que é tão importante você, já que você está começando agora, eu trouxe para te mostrar, a gente conversa sobre isso, é você definir percentuais de largada da tua empresa. Que aí você vai ajustando esses percentuais conforme a sua empresa vai crescendo. Esse é um ponto bem importante. Sim, total. E uma coisa que, né, que a gente falou que acho que aplica aqui além dos percentuais, de você ter clareza de o que é investimento, o que é despesa, o que é reserva. Exatamente. Esse mindset muda tudo, né? Muda tudo. E o que é desperdício?
Porque lembra da história do copo? Tem coisa que é desperdício, tem coisa que você pode cortar. Né? Então, assim, você está desperdiçando em coisas que não precisa ter. Despesa. Tem determinadas despesas que você pode diminuir. Né? Tem, por exemplo, eu estou locado sei lá, num escritório no centro da cidade que está me cobrando demais. Eu posso ir para um outro escritório que me cobre menos. Eu posso reduzir minha despesa. Então, por que não fazer isso? Tá? A decisão é não só financeira, mas o que aquilo está te trazendo? Exatamente. Né? Tipo assim, quais são os ganhos? Você tem que olhar para isso. É isso, muitas vezes eu peguei, cara, cliente que eu não ia ganhar, ou adiantava, tipo assim, o cara... Pô, uma reunião super legal, cara, vou te trazer uma estratégia, às vezes estratégia completa pro cara, no risco. Mas, pô, puta cliente, se eu pego também, tipo, cara, eu provo valor pra ele. Exato. Então, assim, é saber quando você vai entrar no risco, quando você não vai, quando você vai, tem que sempre estar lucrando, ou quando, pô, vou fazer a parceria com esse cara, mas que, pô, eu vou trabalhar 6 meses de graça, mas eu tenho potencial depois de pegar, varrer uns clientes. Então, assim, eu acho que é bom senso, né? É bom senso. E você tem que entender que parceria hoje conexões, parcerias, assim. Eu comecei o Cefosa Service fazendo parceria. Então, assim, eu comecei com o Marcos Vasques, foi um cara que no começo me deu uma ajudada ali, no começo foi o cara que eu me conectei e foi um cara que super me ajudou no começo também. Então, assim, essas pessoas, elas vão te ajudando ao longo do caminho, sabe? Você vai se conectando com pessoas. E isso faz a diferença na tua vida, sabe? Essa conexão genuína, sabe? Então, é importante isso também. E o que eu mais tenho visto, assim, até falei isso num outro podcast, que assim, e eu vejo isso com meus próprios fornecedores. Tipo, cara, cada vez mais, eu vejo isso na prática, a minha relação com os fornecedores é muito mais de troca. Tipo assim, cara, pô, você vai me entregar um serviço show e, cara, isso pode me abrir portas para não sei o quê. E eu vou te dar também uma oportunidade aqui. Muito mais dessa relação de troca do que, me dá teu escopo, eu te pago tanto. Eu acho que cada vez mais a gente vê nas conexões no networking, mas eu também vejo até na efetivação da coisa, assim, mesmo quando eu vou lá e contrato um serviço de alguém. Cada vez mais a gente vê o quanto que conexão é uma chave, o quanto que você dinamiza as suas oportunidades e o seu próprio negócio. Então, assim, pô, eu mesma, né, te indiquei uma pessoa que, olha que doideira, assim, um networking meu me indicou um cliente. E essa pessoa me explicou tudo o que ela precisava. Eu falei, cara, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem uma outra pessoa muito melhor que eu vou te indicar. Cara, essa outra pessoa vai entregar um trabalho muito mais eficiente. Eu amplio a minha oportunidade de negócio, porque essa outra pessoa também, às vezes eu posso, primeiro que eu posso ampliar de fato minha entrega, se eu fechar uma parceria com ela, e fechar, eu faço uma parte, você faz outra, ou ela vai me entregar outros clientes dela também na hora de ver oportunidade para mim, como já aconteceu. E essa menina que eu indiquei cliente, tal, não sei o quê, eu indiquei ela para você, ela falou, também não é comigo, o que você quer, eu vou te indicar uma outra mais especialista. Então, assim, cara, você vira uma rede de pessoas muito autoridade, por que eu vou ficar querendo fazer tudo, se eu tenho gente muito mais, parceiros muito mais porretas para te atender. Exato. E, cara, quando tiver oportunidade lá, ela vai me trazer também, sabe? Então, eu vejo o quanto que você, quando você faz parcerias, a sua rede fica muito mais robusta. Ao invés de você querer ou ganhar tudo ou, né, ficar genérico demais. Eu acho a famosa também... rede de apoio, né? É igual quando a gente quer começar a malhar, a gente começa a chamar um amiguinho para malhar junto. É igualzinho, né? Você cria uma rede de apoio. E é super importante, porque quanto mais a gente tem de rede de apoio, mais a coisa flui. Porque um vai indicando o outro, né? Então, por exemplo, ontem a Ana, né, que é a CMO da Service, eu já estou pensando nela para indicar ela para algumas empresas. Então, assim, é isso. Você começa a pensar em pessoas para indicar para outra pessoa e assim vai. Então, eu acho que esse é o diferencial também. E eu, às vezes, acho isso muito mais forte. Já teve gente, quanto que eu te pago? Graças, cara, porra, você está fechando o trabalho, eu tô feliz da vida, cara. Eu sei que você, né, a gente vai se apoiando. Então, assim, é genuíno mesmo, né? E no sentido de não só te ajudar, mas de entregar um trabalho muito bom. Cara, eu quero entregar um trabalho muito bom, eu quero ter excelência, né? Então, assim, não sou eu, é ela, enfim. Agora, Lu, indo agora para os CPFs, né? Eita, vamos. Porque você também dinamizou muito, sentiu um chamado ali, né? Esse é o bebezinho. De trabalhar ajudando as pessoas no planejamento financeiro da vida pessoal, e que eu acho que quando você faz na empresa, né? Você falou aqui, muitas vezes você acaba ajudando a pessoa na física também, até por conta do olhar, né? De como que ela enxerga
a vida pessoal dela é um espelho de como ela vai gerir o negócio dela, né? É. Então, às vezes, isso trata na base, a forma como ela olha para dinheiro. Então, como que tá sendo esse trabalho? É. Como é que foi esse propósito na sua vida? Isso tá sendo meu bebezinho, né? Porque o meu foco sempre foi empresa, né? E tive um chamado, assim, literalmente um chamado de... Eu faço reiki, eu aplico reiki nas pessoas, sabe disso? Já teve uma experiência que não é só reiki, na verdade. Muita experiência, maravilhoso. Indico muito, gente. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar o corpo financeiro. Porque eu não sei se a gente tem o corpo energético, tem o corpo espiritual, tem o corpo mental, tem o corpo emocional e tem o corpo financeiro. E aí vem um chamado muito forte de eu trabalhar o corpo financeiro das pessoas. E aí eu tô começando a trabalhar o corpo financeiro das pessoas. O que é o corpo financeiro? Dentro do reiki ali, eu senti esse chamado e eu comecei a conversar com essas pessoas e entender o que está trazendo aquela desorganização financeira. Porque muitas vezes a pessoa tem até a planilha, mas ela não consegue se organizar, ela não consegue poupar dinheiro, ela não consegue reservar um dinheiro, ela não... E aí não tem a ver com não ter o controle. Às vezes ela tem, ela só não tem, é o mindset, é o pensamento. Então, virou meu bebezinho, é uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que me dá um prazer danado quando eu começo a fazer com as pessoas, a pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado isso, não, nunca tinha visto isso. Eu cheguei para uma pessoa... Você pega as pessoas até de graça, né, Lu? Faz uns cases até de graça. Tem uns que Filho, eu faço de graça. vamos fazer aqui. Tem uns que eu fiz de graça porque eu gosto demais. A pessoa foi, cara, a pessoa não tem condição de fazer, mas eu falei, eu tenho que parar de fazer de graça, né? Mas assim, tem uns que eu peguei de graça porque me dá tanto prazer, sabe? É tão prazeroso para mim ver a pessoa se realizando e começando a sonhar e planejar. Por exemplo, teve um menino que eu falei assim, cara, oculta o Amazon e o Mercado Livre. Aí ele falou assim, pô, por quê? Eu tô gastando muito, né? Eu falei, tá, demais. Ele vai ocultar. Então você começa a entender que existe um padrão de comportamento da pessoa, que ela está errando em determinadas coisas e ela começa a sonhar alto. E eu falei assim, ano que vem você já vai entrar na sua casa. Dá para dar. E eu mostrei que dava. E a pessoa olhou e falou assim, cara, dá mesmo para pagar uma prestação. Eu falei, dá. Você vai ter a sua casa própria. Então, assim, a pessoa começa a sonhar e você começa a fazer parte daquele sonho, sabe? Então, assim, é realmente uma realização pessoal minha ajudar as pessoas. Então, e aí mistura um pouco do meu propósito de ver o sorriso, o olhar, a pessoa se sentindo realizada, as técnicas que eu posso fazer, que é o alinhamento energético, que a Ângela Fusaro maravilhosa me ensinou, que ajuda, né, as pessoas também a saírem, né, de Porque bloqueios. tem uma coisa de desorganização, de não ter essa visão que o BPO lá na empresa te traz, você passar a entender ali, né, o que de fato você ganha, o que de fato você está gastando, mas tem uma questão muito energética também, né, Lu? E o mindset, como você, as crenças, como você enxerga dinheiro, a escassez e tal. Então, tem gente que tem crença limitante do dinheiro, né? Tem gente que tem crença limitante de escassez, tem gente que tem medo do dinheiro. Dinheiro é poder. Né? Então tem pessoas que têm. Eu já vi uma pessoa, falei, cara, você tem medo do dinheiro, né? A pessoa tem, como é que você sabe? Não precisa ter medo de dinheiro. Dinheiro é uma energia também. É você ter poder de ter dinheiro, né? E ele é a energia que você dá. Negativa ou positiva? E tá tudo bem você ter dinheiro. E eu já cheguei à conclusão que tudo bem eu ter dinheiro também para ajudar o outro. Né? Eu teve uma época que eu me questionei muito. Eu cobrar reiki, como é que eu vou cobrar reiki? Hoje eu já entendi que eu tenho que cobrar. Porque assim, por que eu tenho que cobrar? Porque eu preciso também doar. Eu tenho um processo de doação do reiki, eu faço em determinados lugares que eu faço doação, mas eu também preciso pagar a conta, então vou cobrar sim, porque é necessário. E tem gente que pode pagar, e tá tudo certo. É uma troca. É uma troca, né? Eu tô me doando também pela pessoa. Não, a experiência vale muito, muito. Então, assim, eu acho que essa troca é importante e é onde eu me realizo muito, e não é uma planilha, sabe? Porque é muito comum você entrar, e você pode entrar em vários Instagrams, você vai ver, vendo planilha, vendo isso, essa organização financeira. Só que não adianta você ter uma planilha se você continua com o comportamento. Sim, não muda aqui, né? Se você não muda aqui, se você não muda aqui. Né? E aí eu digo assim, eu passei a mudar quando eu comecei a sentir. E aí eu acho assim, tem umas imersões espirituais que eu faço, que eu fiz, e eu recomendo para todo mundo. Imersão espiritual é uma coisa que as pessoas pensam assim, espírito. Não tem nada a ver, tem imersões que você vai trabalhar meditação. Você vai trabalhar concentração, cada uma tem o seu foco, aí você tem que entender o porquê, né? Então, assim, é nesses lugares que você escuta o silêncio, que você escuta o chamado, que você escuta o que você precisa fazer. E aí foi onde eu tô entendendo onde eu tô indo, sabe? Então, só que eu comecei a falar agora, eu me perdi um pouquinho da meditação que eu comecei aqui, quase a meditar aqui.
Mas é muito bom esse lugar de cuidar do outro, sabe? E eu vou ser cuidada também, porque para eu cuidar de você, eu preciso estar cuidada. Então, por isso que eu acabei de vir de uma meditação, de uma imersão. Eu fiz a imersão na reserva do Éden, lá em Florianópolis, da Maia e do Orion, que foi maravilhoso. Foi uma imersão fantástica, a gente vai conversar sobre depois. E eu vou fazer em breve. Já fazer a outra que é lá também. Que é lá também, você vai estar comigo, que é De Volta Pra Casa. De Volta Pra Casa, do Michel Moreno, que eu já fiz uma dela e tenho certeza que depois a gente vai conversar sobre, você vai ver que realmente a gente volta para casa. Então, assim, a gente se cuidar, a gente se preparar para cuidar o outro. Então, assim, e aí você precisa sentir. E por isso que fazer uma planilha, simplesmente para falar sobre organização financeira, não vai mudar a pessoa. Porque ela precisa sentir, ela precisa entender o que o corpo financeiro dela está desalinhado, qual é o pensamento que está desestruturado, o que ela está repetindo de comportamento padrão da mãe dela, do pai dela, ou da família dela, para ela efetivamente mudar. Tem mulheres, eu não estou falando de mulheres, mas tem pessoas que dependem e falam assim, eu não sei controlar direito, quem controla é meu marido. Cara, como assim, meu amor? Como é que você não se empodera da sua vida? Como é que você não se empodera da sua empresa? Por que você se coloca nesse lugar? Então, assim, tem questões que precisam ser trabalhadas, entendeu? Então, assim, esse é um lugar que eu gosto de ficar. E é o meu bebezinho, porque é um lugar novo para mim também. Mas é onde está me dando muito prazer ver essa mudança da pessoa, ver a pessoa saindo de um lugar e se apoderando. E eu vou. E aí eu faço tudo, né? Porque aí eu faço energético, faço corpo financeiro, tenho um pouco de liderança também, que aí eu acabo. Né, são anos que eu fui líder da minha vida, então venho com a pegada da liderança também. Então eu faço um combo. Faço uma anamnese na pessoa, então que legal. tem todo um combo com a pessoa Não, nada com você, tipo, uma horinha aqui, não. Aula prática. Com você vai ter toda uma experiência. Tem todo um combo, aí eu vou também, vejo a parte astrológica da pessoa, então tem todo um combo que eu tô fazendo, e tá sendo uma experiência maravilhosa pra pessoa e pra mim, porque eu fico muito grata, né, pela confiança também, né, porque é um lugar de muita responsabilidade. Quando você está conversando com alguém, quando você está orientando alguém, quando você está trabalhando na energia de alguém, é muita responsabilidade. Então, assim, eu tenho que estar muito bem preparada, porque eu sei do lugar de responsabilidade que eu estou. Né? Então, e aí eu agradeço a todos e honro todos que me ensinam e me preparam para estar nesse lugar aqui hoje com você e diante das pessoas que eu fico trabalhando. Entendeu? Não, e Lu, de uma forma prática, assim, umas coisas que a gente conversou que é muito legal, assim, ver como que às vezes é uma clareza, assim, tem todo esse trabalho mais profundo que, sem dúvida, muda a sua postura, né? Muda a forma como a sua crença, a forma da sua mentalidade mesmo, para você lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Mas, às vezes, também uma falta de clareza que você traz em pequenos detalhes que faz toda a diferença. Tipo aquilo que a gente estava falando, né? Cara, a pessoa gasta uma fortuna em Uber, por que ela não compra uma bicicleta elétrica em vez de Uber Moto? Né? Então, assim, mas uma bicicleta elétrica é super caro. Mas pensa no ano quanto você gastou. Então, às vezes são pequenas mudanças, né? Isso, eu compro toda hora no Mercado Livre um negócio que é R$12. Mas, cara, se você ficar toda semana comprando isso 7 vezes, né? Então, assim, é isso que esses pequenos comportamentos que você acha que é super tranquilo, toda hora eu tô comprando chocolate numa loja americana, que eu acho que faz no final. São os detalhes que fazem a diferença, a gente não tropeça em montanha, né? E aí eu brinco assim, é igual dieta. Você corta onde dá. Uhum. Eu no outro dia fui no cinema, aí eu pensei assim, vou comprar Coca-Cola, eu tô fazendo dieta, né? Aí eu falei, não, vou comprar Coca-Cola não, vou comprar água. Aí eu comprei água e não comprei eu fui no Kinoplex. Eu falei, não vou comprar no Kinoplex, que é mais caro, né? Pra quê? Comprei água lá de fora, mais barato. Uma pequena economia. Fui comprar pipoca, aí podia botar manteiga. Pô, também tô de dieta. É R$4,50 a manteiga. Não precisa da manteiga. E eu amo botar manteiga. Claro, quem não ama? E eu falei assim, não, gente, mais um dia sem manteiga, tudo bem. Aí, um dia eu vou vacilar e vou botar manteiga? Vou. Mas são pequenos ajustes que a gente vai fazendo. Então, assim, esse negócio da gente cortar um pequeno detalhe ali ou outro é igual a dieta. A gente vai cortando. Aí tem um dia que você vai vacilar. Tem um dia que eu vou botar o raio da manteiga e alguém vai falar, você botou a manteiga? Botei, gente. Vai ter um dia que eu vou beber a Coca-Cola? Vou. Mas não vai ser todo dia. Então, acho que se a gente se controlar financeiramente, é igual... Eu comparo o tempo todo com dieta. Aonde dá para eu cortar? Onde dá para eu ajustar? Sabe, tem gente que fala assim, nossa, você viaja a peça. Eu já tirei a minha viagem na milha.
Então, assim, eu planejo minhas viagens. Eu não viajo da noite pro dia, eu vou viajar amanhã. Não, eu já estou pensando nas minhas viagens de agosto, estou pensando na minha viagem de novembro. Eu tento tirar na milhagem, eu vejo promoção, eu acompanho, eu tenho aplicativo que fica acompanhando viagem. Então, assim, qual é meu hobby, não é viajar? Então, eu tenho que decidir, eu quero viajar ou eu quero ficar comendo em restaurante toda hora? E eu ainda como no restaurante, mas eu vou comer uma vez por semana. Então, assim, você começa a ponderar. Ah, você quer ir pra academia todo dia de moto e voltar de moto? Pô, não faz o menor sentido. Então, por que você não paga uma prestação de uma bicicleta? E tudo Né? são Então, escolhas, né? né? Assim, cara, eu quero ficar numa puta academia, eu quero ficar numa coisa mais barata, mas fazer uma puta viagem. Não, quando eu viajar, eu sou do tipo mais guerrilha, eu fico em host de boa. Não, quando eu viajar, eu quero ir pra uma parada. Então, Aí você faz suas vai, escolhas, né? tudo na vida, tudo é escolha. E aí você tem que escolher o que você quer. Onde você é mais feliz. O que te traz felicidade. Porque é muito fácil você falar assim, ah, não, isso não tô feliz, ou não sei o quê. Você não tá feliz por quê? O que te trouxe daqui? Qual a escolha que você está fazendo daqui para frente para mudar o que você está vivendo? Então, tudo são escolhas. Então, quando eu estou fazendo com a pessoa, eu levo a pessoa para esse lugar. Porque ela tem que escolher o que ela quer daqui para frente. Não interessa, ah, tá bom, o passado ele é para você olhar, entender o que você fez certo, fez errado, o que te ajudou, mas daqui para frente é outra história. Você começa uma nova história. Se você começar uma nova história, o que vale é o presente. E o passado é só para você poder olhar e falar aquilo que você não quer. Você pode até não saber o que você quer. Às vezes você, eu não sei o que eu quero, mas você tem que saber o que você não quer. O que é inegociável para você? Ah, isso aqui é inegociável. Então tá bom. Aí você bota o inegociável na mesa, aquilo que você não quer na mesa, e pronto, e vai viver. E escolhe. Entendeu? Então, acho que Pensando até como empresário, aquilo que a gente falou antes, né? Ah, e os percentuais, o quanto. Cara, é tudo escolha e fase, né? Então, assim, cara, agora eu não tenho como, né, tirar, ou agora eu não tenho como reinvestir, e beleza. E também não ficar. Outro dia eu tava vendo uma pessoa falando, né? Ai, será que a felicidade só vem quando a gente tiver aquele dia perfeito de, eu acordei, fiz a minha meditação, depois eu malhei, aí depois eu comecei a trabalhar, levei meu filho pro colégio, comecei a trabalhar num horário bom, não foi tipo 11 da manhã, comecei a trabalhar no horário 9, 8h30, fiz tudo isso já. E aí enfim, a vida foi toda encaixada. Cara, não é muito difícil você ter uma rotina ali super encaixada. Cara, mas é não se culpar de não estar 100%. E por que precisa ser tão perfeito, né? Então, acho que essa visão do empresário também, cara, beleza, eu não vou estar tirando, eu não vou estar fazendo um puta investimento agora como eu gostaria, eu não vou estar dando aquele aumento que eu sei que mereceria. Mas, pô, de repente conversa com o teu funcionário, cara, você merece, eu quero pra caraca, tá aqui, não é prioridade, mas, pô, preciso que tem tantos clientes pra conseguir te dar isso aí e tal. Né? Às vezes é também você... eu digo que tem duas coisas que é importante quando a gente está lidando com pessoas. Humanidade. Acho que eu fui líder muitos anos e graças a Deus fui uma líder muito bem conceituada até onde eu sei, né? Ganhei premiação e tudo mais. Então, você tem uma liderança humana onde você fala para as pessoas o que realmente as pessoas precisam ouvir. E isso não significa que você não vai falar coisas duras. Sim. Tá? Teve uma vez, eu fui líder de um cara que eu amo, Aidano Júnior, ele é cantor. E ele trabalhava para mim. E aí teve um dia que eu tive que demitir ele. Foi um dos dias que eu mais chorei na vida. Eu não tenho o menor problema. Eu era gerentona, durona, brava. E eu cheguei numa sala, chamei ele e comecei a chorar. E ele olhou pra minha cara, né? Eu, durona, imagina eu chorando, né? Ele falou, o que foi? Eu falei, hoje eu tenho que tomar uma decisão difícil. Ele, qual? Eu falei, vou ter que te demitir. Porque ele cantava à noite, chegava e ficava dormindo. Não dava, a performance dele estava muito baixa. E aí eu falei com todo amor do coração, porque toda verdade pode ser dita, desde que ela venha de um lugar de amor. Pote de amor, né? E aí eu falei para ele, eu preciso te desligar, porque a sua performance está muito ruim. E você precisa ir realizar seu sonho, que é ser cantor. Então, eram duas coisas que precisavam acontecer. E ele cantou até já na festa do meu pai uma vez e tudo mais, ele é cantor e tal. Então, assim, as coisas elas precisam acontecer, entendeu? Então, assim, acho que quando você chega para uma pessoa e fala, né, eu queria te dar um aumento, mas eu não consigo. Você está indo muito bem, mas não vai dar para te reconhecer agora. É você ser transparente. É trazer a pessoa para o time. Sabe? Eu sempre falo, não dá para você tomar decisão dentro de uma empresa sem colocar o funcionário que está do teu lado dentro da decisão. Não significa que ele vai tomar a decisão, mas ele tem que participar da decisão. Ele tem que participar da conversa. Se ele não participa da conversa, ele não compra. Quem vai implementar? Sim.
Sim. Vai ser você sozinho? Não, é um todo. Somos todos um só. Entendeu? Então, assim, não adianta você falar assim, eu vou mandar fazer acontecer. Quem faz acontece não é você sozinho. Cara, e quando a gente é uma empresa que está começando, né, Lu, é muito mais fácil de você ter essa transparência de tudo chegar a todo mundo, cascateia, né? Olha, estamos indo para cá e tal. Eu faço muito esse tipo de reunião, assim, só para compartilhar com o time, para dizer, olha, estamos para cá, tô fazendo esse movimento, tal, porque elas não veem, né, o dia a dia. E conforme você vai escalando, é mais difícil de você chegar na ponta, né? Então, você ali como um CEO, como é que você vai chegar ali no analista para ele ter essa... Não, assim, mas é mais difícil, mais né? difícil. Quando você é pequenininho, você tá ali e tal. E, cara, quando eu né, trabalhei nessas empresas grandes, assim, por exemplo, essa clareza de rota, de acordo com muda muito de acordo com a cultura da empresa. Então, assim, cara, tive empresa que deixava muito clara a rota, a ponto de trazer informações até sigilosas na minha visão, para funcionário que não tinha maturidade para saber. Então, assim, eu vi analista tendo informação de número ali, tipo, cara, mas ela vai ter maturidade para entender essa parada e tal. Mas, assim, pagavam o preço, tipo, para todo mundo estar alinhado para saber por que eu não estou investindo nisso agora, por que eu estou investindo nesse outro produto e tal. Porque quem estava trabalhando com o produto se sentia desprestigiado. E aí, cadê a motivação? Cara, não, mas é uma decisão lá de cima, não é porque o trabalho é ruim, é porque o produto é ruim, é uma decisão lá de cima de priorização de carteira e tal. E empresa que não mostrava isso bem, e eu via cada área tendo uma visão de futuro de negócio totalmente diferente. Exatamente. E desalinhada e tal. Tô pensando assim, empresas muito grandes, né? Essas multinacionais que não cascateiam, ou cascateiam de modo... Então, assim, faz muita diferença, né? Quando o cara tá ali tendo a clareza para onde você vai, os motivos que te levaram e tal. Porque agora pequeno é muito mais fácil, né? Você tem que ter ritual, né? Eu digo que você tem que ter um ritual de gestão. E o quanto que você, às vezes, a gente subestima, né? Cara, eles não podem saber. Cara, depende. Às vezes vale mais você pagar um risco. Varia muito, mas vale você testar compartilhar alguma coisa, porque de repente ele vai dar muito mais gás. Ele sabe o que está acontecendo. Ela precisa saber do todo, assim. Eu tive uma experiência onde uma pessoa fez uma frase para mim que me chocou muito, assim. Eu tava fazendo um trabalho de CFO da Subs, não tava nem como... Ela chegou para mim e falou assim, eu agora entendo que eu faço parte de um todo. E aí eu percebi o quanto estava sendo importante eu trabalhar aquela liderança, porque eu estava trabalhando com a liderança ali, explicando, e essa era uma das funcionários da empresa. Então, assim, como foi importante para aquela empresa, as pessoas, o trabalho que eu fiz delas, de liderança, de CFOs da Service, porque ela não se sentia integrante dentro da empresa. Olha que louco. Né? Então, ela falou essa frase e aí ela ainda continua. Ela falou assim, agora eu entendo o impacto do meu trabalho dentro da empresa. Então, olha que louco, né? A pessoa trabalhava lá acho que uns 2, 3 anos, né? Não lembro. Então, assim, é importante você ter essa consciência. É importante você ter rituais de gestão. Você vai ficar o tempo todo em reunião. Não estou falando isso. Mas você bloqueia a tua reunião, cara. A tua agenda tem que ter 1 hora de bloqueio nas reuniões. Igual, pra mim, tem que ter coisas que são sagradas. 1 hora no mês, minha agenda é muito lotada. Naquele dia, é o ritual de gestão. Você vai fazer reunião com o teu time. Né? Eu, como trabalhei em grandes multinacionais, eu tinha rituais de gestão. Né? Até internacionais, inclusive. Então, existe, é possível. Você tem que só fazer. É um comprometimento. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que lembrar que você está falando com pessoas, e aquelas pessoas têm famílias, têm sonhos, expectativas. É lembrar que ali tem um humano também. E aí você isso traz tanto resultado para o negócio, imensurável, assim. Imensurável. É muito diferente. A pessoa não trabalha para um CNPJ. Ela não trabalha para um logotipo. Ela não trabalha para logo, ela trabalha para o CPF. Então, qualquer pessoa trabalha para quem ela está. Do lado dela, na frente dela. Por mais que eu trabalho na empresa XPTO, mas ela está lidando para aquela pessoa. Então, ela tá entregando, se ela tá virando noite, é por causa daquela pessoa. Tudo bem que tem o dinheiro, óbvio, a gente sabe disso, mas assim, vai chegar uma hora que o dinheiro não vai pagar a pessoa ficar ali. E a gente já teve conversas aqui desse tipo, assim, que tipo assim, cara, você escala, aumenta, mas tem uma hora que chega num teto de bônus.
Então, assim, cara, o quanto você é possível de dar de bônus para essa pessoa. Então, assim, o propósito, né? A sua conexão, né? A sua valorização, às vezes, vai ser muito mais importante do que todo o dinheiro do mundo que sua empresa possa dar para essa pessoa, assim. Exatamente. No fim, tem muito disso, né? Mas, cara, Lu, estamos chegando no final. Foi Adorei, ótimo. foi bom, né? Adorei. Quero mais. Vamos fazer novos rounds. Então, assim, se você está acompanhando até aqui, vai lá no Instagram, segue do Feed pro Funil, a gente está no Spotify, no YouTube, compartilha com quem você quiser. Você achou que essa conversa aqui, cara, serve tanto para pessoa física quanto a jurídica, então compartilha, a gente vai soltar vários cortes. Acho que pode ser, né, muito inspirador para muita gente. Para te agradecer, abre essa cadeira aí. Eita! Vê o que tem aí. Chocolate? Ela sabe que eu sou chocolatra. Obrigada, um presentinho para te agradecer. Vou abrir aqui, né? Tem que abrir, né? Abre. Rádio mesmo. Isso. Educação. Olha isso, gente. Ela sabe que eu sou chocolatra, ela pega no meu ponto. Olha, gente. Gostoso. Amei. Obrigada, amiga. Adorei. Obrigada. Adorei também. Gratidão. Viu? Obrigada. Ótimo. E pra gente fechar, o que eu queria trazer aqui? Algo que eu sempre tenho adaptado, mas assim, trazido um pouco da essência do podcast, que é o seguinte. Muitos empresários, né, veem valor e sabe da importância de você ter uma boa vitrine, uma boa exposição, que seria o feed, né? Mas cada vez mais a gente vê a importância também da conexão, da conversão, que é o sentido do funil, né? De você gerar essa conexão de fato com as pessoas. Então, pensando nos empresários, assim, o que você diria que é muito importante para ajudar esses empresários a se alinhar no seu propósito, né? A sair dessa vitrine, dessa exposição, para de fato gerar conexão, se alinhar no que de fato ela se sente responsável por atuar com o seu propósito para impactar as pessoas, né? Enfim, com os seus negócios. Acho que o empresário tem que pensar não é no legado que ele vai deixar, é como ele impacta a vida das pessoas, como ele impacta a sociedade, o que de fato ele quer fazer. Acho que todo empresário ele vem com algum propósito, ele vem entregar algum serviço, algum produto, que de fato aquilo tem de valor. Eu acho que e o valor de sentido emocional também, né? O que ele quer entregar. Eu acho que vai por aí, sabe? Então, e às vezes tem um valor monetário e pode ter um valor emocional. E nem tudo no dinheiro se paga, então acho que também é um ponto bem importante. Então, assim, tentar sair da caixinha um pouco, sabe? Eu saí da minha caixinha. Apesar de ser controle, matemática, financeira, eu saí da caixinha e hoje eu posso dizer para você que eu consigo ser muito mais feliz da forma que eu sou do que eu era há 10 anos atrás. Eu estou chegando ao meu auge dos meus 50 anos esse ano de uma forma muito equilibrada e muito feliz. Então saiam da caixinha, que eu acho que quando você sai da caixinha, o fluxo vai, as coisas funcionam. Deixa a coisa acontecer, deixa o fluxo fluir, sabe? Eu acho que acredita mais no fluxo da vida. Confiança, né? Gratidão pela vida, acho que é um ponto importante. Acho que as pessoas elas entram muito no automático. Elas entram muito no fazer e deixam de agradecer, deixam de reconhecer o que efetivamente vale, deixam de olhar para sua família, deixam de estar com seus amigos para ficarem empreendendo, e esquecem de viver o hoje, o presente, que é o nosso maior presente. Né? Então, nunca esqueça que o presente é o nosso maior presente. E é um presente estar aqui com você hoje. Também. Deixa a sua rede social, enfim, para te acharem. O seu trabalho é maravilhoso, tanto como reiki, mestre em reiki, alimento energético, quanto como CFO, sinistríssima. Luciana.pinto1, acho que é isso. Ou lucianapinto.1, alguma coisa assim, agora de cabeça não lembro, não sou a melhor de gravar. A gente vai marcar a luta e vamos saber. Melhor. E no LinkedIn também. No LinkedIn. Você me marca os dois depois, eu não vou gravar. Tá bom. Vai estar tudo marcado, gente. Fiquem tranquilos. Eu sou boa de gravar essas coisas. Mas que bom. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Valeu mesmo. Também. Obrigada. Adorei. Obrigada, gente. Até a próxima.